CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Nós vamos estudar a Revista Espírita do ano de 1859. Mas antes vamos ler o Evangelho. Capítulo 7. Bem-aventurados pobres de espírito. O item 12. Homens, por que vos lamentais da calamidade que vós mesmo acumulaste sobre vossas cabeças? Desprezaste a santa e divina moral do Cristo. Portanto, não fiqueis admirados de que a taça da maldade e da injustiça haja transbordado por toda parte. O mal-estar se generaliza. A quem isto se deve, senão a vós mesmos, que procurais incessantemente destruir-vos uns aos outros? Não podeis ser feliz sem benevolência mútua. Mas como eis a fonte, Mas como a benevolência pode existir juntamente com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os males. Dedicai-vos, pois, a destruí-lo, se não quereis que as suas funestas consequências se perpetuem. Só existe um meio que vos oferece essa oportunidade, mas é infalível. Tomai a lei do Cristo, lei que haveis repelido ou falseado na sua interpretação, como regra invariável da vossa conduta. Pedimos a Jesus ajuda, pedimos ao nosso irmão Kardec, a sua amada esposa, a Amélie, que nos ajuda, nos dê entendimento desse estudo, pois nada sabemos. Somos pequenos, Jesus. Precisamos de seus ensinamentos. Precisamos que os benfeitores possam nos auxiliar, nos ensinar. Peço ajuda ao seu altivo, a Dona Lurdinha, as irmãs queridas, guias trabalhadores dessa casa, a Ivone, ao Roberto. Peço ajuda a todos vocês, peço entendimento, peço por todos nós encarnados, peço pelos desencarnados, pelos ouvintes, eu peço entendimento. Peço em nome de Ti, Jesus, mas em nome de Deus, eu peço permissão para iniciar esse estudo na Revista Espírita. Que assim seja. Graças a Deus. Cadê seu Nilton? Vou sair daqui que eu estou cansado, vou sentar ali. Aqui, ó. Boa tarde. Vamos continuar a revista de 1859.
E nós iniciamos semana passada sobre ASA, o Príncipe G. Ele fez aqui umas preliminares, falando sobre a doutrina espírita, uns pontos básicos, fundamentais da doutrina espírita. E agora ele faz alguma pergunta, vai fazer algumas perguntas ao príncipe. Então ele faz a seguinte pergunta: os espíritos podem revelar o futuro? Resposta: os espíritos só conhecem o futuro em razão de sua elevação. Os inferiores nem o seu próprio futuro conhecem, e com mais forte razão ignoram o dos outros. Os espíritos superiores o conhecem, mas nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Em princípio, e por um sábio desígnio da providência, o futuro nos deve ser oculto. Se o conhecêssemos, nosso livre arbítrio seria entravado. A certeza do êxito nos tiraria a vontade de fazer qualquer coisa, porque não veríamos a necessidade de nos darmos a esse trabalho. A certeza de uma desgraça nos desencorajaria. Contudo, casos há em que o conhecimento do futuro pode ser útil. Entretanto, jamais poderemos ser juízes de tais casos. Os espíritos nos revelam quando o julgam conveniente e quando têm a permissão de Deus. Então, o fazem espontaneamente e nunca a nosso pedido. Devemos esperar a oportunidade com confiança e, sobretudo, não insistir no caso de recusa, pois, do contrário, arriscar-nos-íamos a tratar com espíritos levianos que se divertem à nossa custa. Entendeu a resposta? Ele falou que o futuro não nos é permitido ser revelado, que os espíritos inferiores não conhecem nem o futuro deles, quanto mais o dos outros. E se nós soubéssemos do nosso futuro, se nós conhecêssemos o nosso futuro, negligenciaríamos no presente, porque isso vai acontecer mesmo, para que me esforçar? Aí é dirigida uma segunda pergunta a ele, uma segunda pergunta. Os espíritos podem guiar-nos mediante conselhos diretos nas coisas da vida? Os espíritos podem guiar-nos mediante conselhos diretos nas coisas da vida? Responde ele: sim, podem e o fazem de boa vontade. Diariamente, tais conselhos nos chegam pelos pensamentos que nos sugerem. Com frequência, fazemos coisas cujo mérito levamos ao nosso crédito quando realmente não passam de uma inspiração que nos foi transmitida. Ora, como somos rodeados de espíritos que nos influenciam, estes, num sentido, aqueles, em outro, temos sempre o nosso livre-arbítrio para guiar-nos na escolha. E é para nós uma felicidade quando preferimos o nosso gênio bom.
Então os espíritos fazem isso diariamente conosco, através da inspiração. Além dos conselhos ocultos, podemos obtê-los diretamente. Além dos conselhos ocultos, podemos obtê-los diretamente através de um médium. Mas é este o caso de recordar os princípios fundamentais que acabamos de emitir. Esses princípios fundamentais nós estudamos na aula passada, né? A imortalidade do espírito, a comunicabilidade, a reencarnação, essas ideias básicas, algumas ideias básicas da doutrina espírita. A gente precisa desses princípios conhecidos por nós, para a gente compreender o mundo dos espíritos e compreender essas respostas aqui. A primeira coisa a considerar é a qualidade do médium. Quando não somos nós próprios. Um médium que só recebe boas comunicações, que por suas qualidades pessoais só se afina com os bons espíritos, é um ser precioso, do qual podem esperar-se grandes coisas, desde que o secundemos na pureza de suas próprias instruções e empreguemos convenientemente. Direi mais, é um instrumento providencial. Vocês estão vendo que isso aqui é um artigo que chegou a Kardec. Lendo esses artigos todos que chegavam até ele fez os questionamentos no Livro dos Espíritos. O interessante que vocês precisam saber é que esses artigos, essas cartas, chegavam através de cartas para Allan Kardec do mundo inteiro. E o Espírito dava a mensagem e colocava ali no final da mensagem o endereço de Allan Kardec, para que o médium enviasse a ele. Então vocês vejam a preciosidade desses ensinamentos, desse Espírito. Está tudo na base da doutrina. Então ele continua aqui falando sobre essa pergunta do futuro, né? Do futuro não, aqui os conselhos que os Espíritos nos dão. O segundo ponto, não menos importante, consiste na natureza dos Espíritos a quem nos dirigimos. 2 pontos importantes nesses conselhos que os Espíritos nos dão. Então, os conselhos vêm para nós através da inspiração a todos os momentos. E uma outra maneira pode chegar até nós diretamente através de um médium. E quando nos chegam através de um médium, ele trouxe o primeiro fator, o médium. Quem é o médium? Um segundo fator, o espírito. Quem é o espírito? Então depois a gente vai ver um terceiro fator ainda. O segundo ponto, não menos importante, consiste na natureza dos espíritos a quem nos dirigimos. Não devemos crer que possamos ser guiados pelo primeiro que se apresente. Enganar-se-ia redondamente aquele que nas comunicações espíritas visse apenas um meio de adivinhação e no médium um leitor de buena dicha. Leitor de mão, leitor da sorte. É preciso considerar que no mundo dos espíritos temos amigos que por nós se interessam e que são mais sinceros e mais devotados do que
os que tomam esses títulos aqui na terra, os quais não têm nenhum interesse em nos adular ou nos enganar. São, além do nosso espírito protetor, parentes ou pessoas que nos foram afeiçoadas, ou espíritos que nos querem bem por simpatia. Quando chamados, vêm de boa vontade, e mesmo quando não são chamados. Muitas vezes, os temos ao nosso lado, quando não o suspeitamos. É a estes que podemos pedir conselhos diretamente pelo médium, e os recebemos mesmo espontaneamente. Fazem-no, sobretudo, na intimidade, no silêncio e quando não perturbados por alguma influência estranha. São, aliás, muito prudentes e nenhuma indiscrição devemos temer de sua parte. Calam-se quando há ouvidos demais. Fazem-no ainda mais espontaneamente quando em comunicação frequente conosco. Como dizem apenas coisas adequadas e oportunas, devemos esperar sua boa vontade e nunca imaginar que, à primeira vista, venham satisfazer a todos os nossos pedidos. Querem assim provar que não se acham a nossas ordens. Está entendendo? Está entendendo? Mais ou menos. Então vamos lá. O que esse príncipe, é um príncipe que está respondendo algumas perguntas. Ele respondeu sobre o futuro. É nos permitido conhecer o futuro? Ele disse ali, sim, em alguns casos, né? Em alguns casos. Normalmente o nosso futuro nos é oculto, porque senão a gente perderia a vontade de trabalhar, de se realizar. Pode ser sim em alguns casos, pode ser. Só que a maioria dos espíritos não podem responder. Eles não sabem nem da vida deles, os espíritos inferiores. Como vai saber da nossa? Esse foi um questionamento e a resposta que a gente leu resumidamente. Uma segunda pergunta: os espíritos podem nos falar sobre a nossa vida? Ele vem respondendo sim, através da inspiração. Isso acontece o tempo todo. Mas pode vir também diretamente através de um médium. Mas você tem que ver dois aspectos: o médium, quem é o médium, e o espírito, quem é o espírito. É isso que ele está dizendo aqui. Entendeu? Às vezes a gente vai num lugar saber querer saber do futuro, do passado, uma coisa qualquer. Vai fazer uma consulta e você vai em qualquer lugar e escuta dizer: não, ali tem uma cigana muito boa, ali tem uma pessoa muito boa, ali tem, enfim, a vovó Maria das Candongas é muito boa, a vovó Maria Adilane também é quente. Agora, quem são esses médiuns? Né? Quem são esses espíritos? Aí você vai e você é enganada, porque você não sabe quem é o espírito. Agora, esse médium é um médium idôneo, é uma pessoa boa, e o guia que trabalha com ela é um guia muito sério. É diferente. Normalmente, quando vem falar para nós, nos orientar sobre a vida, vem um espírito familiar. Você tem um guia, você tem um anjo da guarda, e vocês têm os espíritos familiares, um parente que desencarnou, alguém que te ama, que te protege, e ele vem dar a resposta. Por isso que a gente vem te dar orientação, por isso que a gente tem que saber quem é esse espírito e quem é esse médium. Entendeu agora? É isso aqui que eu estou lendo. Eu estou lendo e estou prestando atenção, viu? Então vamos lá. A gente, de tanto ler, a gente vai, tá lendo aqui toda hora. Vamos lá, ele continua aqui.
A natureza das respostas depende. A natureza das respostas. Fala para aquele moço lá não ir embora sem falar comigo, Diogo. Rubens é o nome dele. A natureza das respostas depende muito da maneira de fazer as perguntas. Há um terceiro fator, aquele que pergunta. Então, isso está no livro dos médiuns, é um tripé: o médium, o espírito e o consulente. O que você vai perguntar? O que você quer? Então, é uma pergunta útil. A natureza das respostas depende muito da maneira de fazer as perguntas. É necessário aprender a conversar com os espíritos, assim como aprendemos a conversar com os homens. Em tudo é preciso experiência. Por outro lado, o hábito faz que os espíritos se identifiquem conosco e com o médium. Os fluidos se combinem e as comunicações sejam mais fáceis. Então, entre eles e nós se estabelecem conversas realmente familiares. Aquilo que não dizem hoje, dirão amanhã. Habituam-se à nossa maneira de ser, como nós a deles. Ficamos reciprocamente mais à vontade. Quanto à interferência dos maus espíritos e de espíritos enganadores, o que constitui o grande obstáculo, a experiência nos ensina a combatê-los, e eles podem sempre ser evitados. Se não, lhes damos guarida, eles não vêm, porque sabem que vão perder o tempo. Então aqui está ensinando a gente a lidar com esses espíritos, viu, ô Diogo? Tem acontecido, vamos trazer para a nossa experiência, aqui Kardec traz, nos ensina e vamos para a prática. Como tem acontecido aqui? Normalmente, após os nossos trabalhos ali, vem um espírito espontaneamente e tem nos orientado, correto? Espírito espontaneamente a nos orientar, tem nos orientado. Não sabemos quem é o espírito. O médium, ele precisa se preparar mais para isso, mas já mostra algumas características do médium, como a flexibilidade. Então, semana passada veio um espírito que nós não sabíamos que ele viria, nem quem era. À medida que ele foi falando, eu, por conhecê-lo, fui identificando. Mas alguns outros espíritos, ao longo desses anos, que vêm se comunicado conosco, como o altivo e outros espíritos, que eu não vou identificar aqui o nome, que trabalham aqui na casa, a gente já percebe a maneira de falar, a vibração, e a gente vai criando laços. Eles vão se acostumando conosco, nós nos acostumando com eles, e o médium cada vez mais se flexibilizando para receber a mensagem. Entendeu, Adilane? É isso que vem acontecendo, isso é um processo. Esse processo leva tempo, a gente vai. Eu tenho sido pego de surpresa, e eles entendem isso, porque quando eles se dirigem a mim e dizem assim: você quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar.
E eu fico kikiki, né? Porque eu não posso perguntar qualquer coisa. Eu não posso. E às vezes eu não sei o que perguntar naquele momento. Às vezes eu me coloco. Mas às vezes não. Eu não sei. Então, por exemplo, a última vez veio o espírito dizendo que ia trabalhar conosco, não se identificou, mas nós o identificamos e ele disse para mim: quer perguntar alguma coisa? Eu só fiz uma coisa, tentei o médium que trabalhava com o espírito, não consegui. Só fiz uma afirmativa, não perguntei nada. Eu deveria ter ficado calado. Não tem nada, né? E deixei ele falar mais. Que o mais importante é ele falar e não eu. Perdi a oportunidade de ficar calado. Mas também fiz um pedido para ele. Fiz um pedido. Me ajude a colocar a cabeça do médium no lugar. Ele não respondeu nada. O espírito não falou nada. Mas me ouviu e entendeu. Por ser um espírito bom, não falou nada. Não falou nada. E prosseguiu falando o que ele tinha que falar. Então, o que ele tinha a nos dizer. Então, o que está escrito aqui nessa resposta é o que a gente tem feito aqui. Agora, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, olha quanto tempo, quanta evolução nessa ligação do médium com o espírito e dos médiuns da casa, o consulente com o espírito. Porque como está lá no livro dos médiuns, ele colocou aqui, são 3 questões: quem é o médium, quem é o espírito e o que perguntas. São 3 coisas. Aí você vai lá na vovó Maria das Candongas, paga uma grana para ela lá, para consulta, né? Já começou errado. Aí você chega lá, aí ela pergunta: o que você quer, minha filha? Né? Meu marido me abandonou, eu quero ele de volta. Você está pagando para ser enganado, né? Pagando para ser enganado. E por aí vai. Você vai fazer perguntas pueris. Agora, que espírito vai se colocar ali para responder as perguntas pueris da sua vida? É o quê? Que é o Carlito? Quero ficar rico. Pois é. Foi isso que você foi perguntar lá, né? Lá em Madureira, né? Lá em Madureira está cheio, né, de consulentes lá. Pois é. É por isso que a gente está estudando, para a gente não perguntar besteira, abobrinha. Aí vocês que estão ali, vocês veem que eu fico sem saber o que perguntar. Eu não posso chegar e perguntar uma abobrinha, né? Nem da Lourdinha eu pergunto. Eu não pergunto. Vocês já viram eu perguntar? Não. Agora ela pode, ela está sempre falando, eu já sei como é que ela está, eu já sei dos sentimentos dela, eu fico quieto. Se ela quiser falar alguma coisa, se o espírito quiser falar alguma coisa, ele vai dizer, porque eu não posso ficar, aí eu vou ficar perturbando toda hora, né? Está entendendo, Diogo? Então a gente tem que saber o que vai perguntar, embora eles nos compreendam ainda a incipiência, a insegurança. Aí ele continua aqui, outra pergunta: qual poderá ser a utilidade da propagação das ideias espíritas? Olha que pergunta boa. Qual poderá ser a utilidade da propagação das ideias espíritas? Nós aqui estamos propagando as ideias espíritas, né? Através aqui da internet. Não sei quem está nos ouvindo nesse momento.
Se tiver alguém com insônia lá no Japão, acordou às 3:30 da manhã, está nos ouvindo. Pode ser. Qualquer lugar do mundo. Então, qual a utilidade disso? Ele vai responder aqui, esse príncipe. Sendo o Espiritismo a prova palpável e evidente da existência da individualidade e da imortalidade da alma, é a destruição do materialismo, essa negação de toda religião, essa chaga de toda a sociedade. Olha só que resposta interessante. A destruição do materialismo, falando da individualidade, que é o que há de mais importante dentre todas as ideias espíritas. A individualidade e a imortalidade da alma. Você não morre de forma palpável. A doutrina espírita revela, prova a existência do mundo espiritual, mantendo a individualidade. As outras ideias decorrem tudo daí. Reencarnação, comunicabilidade, pluralidade de mundos habitados, etc, etc, etc. Porque se você não mantém a individualidade após a morte, não tem razão de ser a reencarnação, nem a comunicabilidade. Aí o médium aqui diz de vez em quando: a dona Lourdinha está aqui. Ora, bolas, vem na minha cabeça quem? Ela como ela é, como ela era. Ampliou a sua visão? Claro, está trabalhando, está num lugar bom, numa casa organizada, lembrou do passado, tem uma visão diferente da minha. Eu sei um pedacinho, ela já sabe um pedação. Acabou o amor dela? Não, se ela ama de verdade, não acabou. A não ser se não amasse. Se não amasse, daria graças a Deus e ia embora. Se não amasse, não ficaria aqui. Então ela está aqui, está preocupada comigo. Está preocupada com o senhor. Então, se preocupa, só quem ama se preocupa. Não é? Uma mãe, um pai, uma esposa, um marido, um filho, uma filha, uma pessoa. O altivo, nós éramos amigos, ele se preocupa comigo. Então, peguei um exemplo pessoal, mas todos nós temos isso. Mantenha a individualidade, isso é básico. Aí ele continua nessa resposta: destrói o materialismo, que é a chaga de toda religião. O materialismo. O que é o materialismo? É o contrário do que é o espiritualismo. O materialista, tudo acaba com a morte. Tudo. Morreu, acabou tudo. Morreu, acabou. Não tem mais nada. Essa é a ideia materialista, a ideia nihilista, trazida pelos filósofos contemporâneos e do século passado. E o Espiritismo vem justamente combater essas ideias. O número de materialistas que ele trouxe a ideias mais sãs é considerável e aumenta todos os dias. Só isto representa um benefício social. Ele não somente prova a existência da alma e a sua imortalidade, como ainda mostra o seu estado feliz ou desgraçado, conforme os méritos desta vida. As penas e recompensas futuras deixam de ser uma teoria para tornar-se um fato patente aos nossos olhos. Olha quanta coisa a doutrina espírita faz. Ora,
Como não há religião possível sem a crença em Deus, na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, o Espiritismo reaviva essas crenças nas pessoas nas quais ela estava apagada. Então o Espiritismo tirou muita gente do materialismo e continua tirando, e isso é um bem para a sociedade. Se aquela moça que cantou e fez aquilo tudo aí, aquela asneira toda, com aquele grupo de pessoas ali, doentes da alma, não fossem materialistas, tivessem certeza da imortalidade, mantendo a sua individualidade, da vida futura, das penas e consolações, não teria um show daquele. E se tivesse alguém louco para fazer aquilo, não teria plateia, não teria ninguém. Então, quando você se torna espiritualista, você está fazendo um bem para a sociedade. E a doutrina espírita mostra isso racionalmente, patentemente, de maneira palpável. O Espiritismo reaviva essas crenças nas pessoas nas quais ela estava apagada. Resulta daí que ele é o mais poderoso auxiliar das ideias religiosas. Em vez das religiões combaterem o Espiritismo, ficar falando bobagem que isso aqui é coisa do demônio, uma ideia tão atrasada, tão antiquada, que na verdade nem eles acreditam mais, mas tentam induzir aqueles ignorantes que lá vão, deveria exaltar. Porque nós não falamos mal das religiões, todas as religiões são boas, desde que faça o bem, vem de Deus. Muito pelo contrário, o Espiritismo mostra a existência do mundo espiritual, mostra a existência de Deus, a importância do Cristo para o planeta Terra. E eles deveriam nos ajudar, em vez de nos condenar. Ele, o Espiritismo, dá religião aos que não a possuem, fortifica nos que têm vacilante, consola pela certeza do futuro, faz suportar com a paciência e resignação as tribulações desta vida e desvia o pensamento do suicídio, ideia que naturalmente repelimos quando lhe vemos as consequências. Só em combater o suicídio, quanto bem a doutrina espírita não faz. Porque ela está dizendo, não existe a morte, está aqui, está provado. Você vai matar o corpo por quê? Se você não vai morrer. É por isso que os que penetraram em seus mistérios sentem-se felizes. Para estes, o Espiritismo é a luz que dissipa as trevas e as angústias da dúvida. Se considerarmos agora a moral ensinada pelos espíritos superiores, veremos que é toda evangélica. Basta dizer que prega a caridade cristã em toda a sua sublimidade. E ainda faz mais, porque mostra a sua necessidade, tanto para a felicidade presente, como para a futura, pois as consequências do bem e do mal que fazemos estão aos nossos olhos. Reconduzindo os homens aos sentimentos dos seus deveres recíprocos, o Espiritismo neutraliza os efeitos das doutrinas subversivas da ordem social. Olha a importância do Espiritismo. Aí vem uma outra pergunta. Estamos terminando. Boa, né?
Essas crenças não poderiam ser um perigo para a razão? Todas as ciências não forneceram o seu contingente para os asilos de alienados? E por que isto devem ser condenadas? Não estão largamente representadas entre elas as crenças religiosas? Seria justo, por isso, proscrever a religião? Conhecemos o número de loucos produzidos pelo medo do diabo? Todas as grandes preocupações intelectuais conduzem à exaltação e podem reagir prejudicialmente sobre um cérebro fraco. Teríamos razão de ver no Espiritismo um perigo especial se ele fosse a causa única ou mesmo preponderante dos casos de loucura. E ele fez essa pergunta aqui porque dizem ainda até hoje que o Espiritismo provoca loucura. Faz-se um grande barulho em torno de 2 ou 3 casos que noutras circunstâncias teriam passado despercebidos. E além disso, não se levam em conta as causas predisponentes anteriores. Eu poderia citar outros casos em que as ideias espíritas bem compreendidas suscitaram o desenvolvimento da loucura. Em resumo, o Espiritismo não oferece, a tal respeito, mais perigo do que 1001 causas que a produzem diariamente. Então, tem outras causas, Tem outras causas que produzem loucura. 1001 outras causas. E direi mais, ele as oferece em número muito menor, porque isso que traz em si um corretivo e pela direção que dá às ideias, pela calma que proporciona ao espírito dos que compreendem, pode neutralizar o efeito das causas estranhas. Uma dessas causas é o desespero. Ora, o Espiritismo, fazendo-nos encarar as coisas mais desagradáveis com sangue frio e resignação, dá-nos a força de suportá-las com coragem e resignação e atenua os funestos efeitos do desespero. As crenças espíritas não são a consagração das ideias supersticiosas da antiguidade e da Idade Média, e não irão abandoná-las. Vamos lá, eu dei entonação errada, é mais uma pergunta aqui. A questão da loucura é uma predisposição orgânica. Tanto o Espiritismo quanto qualquer outra ciência pode, se a pessoa tiver aquela predisposição, levar à loucura. Mas o Espiritismo, pelo contrário, tem preservado muita gente da loucura e até tirado. Quantos médiuns vêm aqui à nossa casa aqui com problemas mediúnicos, estão à beira da loucura, com remédios pesadíssimos que o médico receitou, e estão sendo tratados aqui com os espíritos, porque a causa é mediúnica, a causa está na alma e não no corpo, e o médico atua no efeito, e nós vamos atuar na causa. Então a doutrina espírita não é algo que ajuda a loucura, pelo contrário. Quantas pessoas ficaram loucas por causa da matemática?
E por aí vai. Mais uma pergunta. As crenças espíritas não são a consagração das ideias supersticiosas da antiguidade e da Idade Média? E não irão aboná-las? Olha só, abonar, confirmar. Não é uma superstição lá da Idade Média, a doutrina espírita? Resposta. As pessoas sem religião não taxam a superstição a maior parte das crenças religiosas? Uma ideia só é supersticiosa pelo fato de ser falsa. Deixa de ser quando se torna uma verdade. Está provado que no fundo da maioria das superstições existe uma verdade amplificada ou desnaturada pela imaginação. Então, não é superstição. Superstição você não passa debaixo da escada porque dá azar. Aí você passa, acha que vai ter azar. É a sua cabeça. Imagina isso. Ora, tirar dessas ideias todo o seu conteúdo fantástico e deixar apenas a realidade de destruir a superstição, tal é o efeito da ciência espírita, que põe a nu o que há de verdadeiro e de falso nas crenças populares. Então, você passar debaixo da escada, isso é uma superstição. Você vê um gato preto, é uma superstição. O que mais? E o Espiritismo desmistifica tudo isso. Então, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Desmistifica, mostra o que é real e verdadeiro do que é falso e mentiroso. Quantas crendices, você mesma, Edina, quantas vezes você trouxe uma ideia que você ouviu aí fora e a gente riu aqui porque era uma ideia falsa. Está se esclarecendo agora. Durante muito tempo, as aparições foram consideradas como crendices. Hoje, que são um fato provado e mais ainda perfeitamente explicado, elas entraram para o domínio dos fenômenos naturais. Não adianta condená-las, porque não impediremos que continuem a produzir-se. Entretanto, aqueles que as compreendem não só não se apavoram, mas ficam satisfeitos. E isto a tal ponto que aqueles que não têm essas ideias desejam tê-las, deixando o campo livre à imaginação. Os fenômenos incompreendidos são a fonte de uma porção de ideias acessórias e absurdas que degeneram em superstição. Então é a ignorância que leva à superstição. Jesus fez milagre. Hoje a gente sabe que ele não fez milagre nenhum. O Espiritismo desmistificou tudo. Jesus conhecia os fluidos, sabia manipulá-los. Hoje a gente sabe que Lázaro não estava morto, estava vivo, porque é impossível ressuscitar um morto. Então Jesus veio não derrogar a lei de Deus, e sim ratificar. Quanta coisa desmistificada. E para terminar, mostre-se a realidade e explica-se a causa e a imaginação se detém no limite do possível. O maravilhoso, o absurdo e o impossível desaparecem e com eles a superstição. Tais são, entre outras, as práticas cabalísticas, a virtude dos signos e das palavras mágicas, as fórmulas sacramentais, os amuletos, os dias nefastos, as horas diabólicas e tantas outras coisas cujo ridículo o Espiritismo bem compreendido o demonstra. Então você vai na sexta-feira, 13 à meia-noite, no cemitério,
entra de costa, anda 7 passos de costa, vira de frente, anda mais 13. Isso tudo é superstição. Nada disso é necessário. Tais são, príncipe, as respostas que me pareceram devidas às perguntas com que Vossa Alteza me honrou. Senti-me-ei feliz se elas vierem corroborar as ideias que a Vossa Alteza já possui sobre essa matéria, e induzirem Vossa Alteza a aprofundar uma questão de tão elevado interesse. Mais feliz ainda se meu concurso ulterior puder ser de alguma utilidade. Com o mais profundo respeito sou de Vossa Alteza, muito humildemente e muito obediente servidor, Allan Kardec. Olha só, você vê que eu confundi aqui que eu estava achando as respostas eu errei, muito precisas. Quem respondeu foi Kardec, foi Allan Kardec que respondeu ao príncipe. Quem deu essas respostas foi Allan Kardec, fazendo um resumo do resumo aqui da doutrina espírita. Valeria até a pena ler tudo novamente, esse artigo, interessantíssimo. Olha, eu não prestei atenção, quem está me ouvindo de casa, me perdoe a ignorância, eu errei, mas é só trocar. Na verdade, é uma carta, está escrito aqui, príncipe, vírgula, ela começa assim, príncipe, vírgula, deu-me Vossa Alteza a honra de me dirigir várias perguntas relativas ao Espiritismo. Então Allan Kardec está escrevendo uma carta ao príncipe, que fez a ele algumas perguntas. Eu não prestei atenção. Entendeu, Diogo? Príncipe, vírgula, deu-me Vossa Alteza a honra de me dirigir várias perguntas relativas ao Espiritismo. Tentarei respondê-las até onde permite o estado atual dos conhecimentos sobre a matéria. Resumindo em poucas palavras, aquilo que a respeito aprendemos pelo estudo e pela observação. As questões em causa baseiam-se nos próprios princípios da ciência. Para dar mais clareza à solução, é necessário ter em mente esses princípios. Permita-me, pois, considerar o assunto de um plano um pouco mais alto e estabelecer como preliminares certas proposições fundamentais, que servirão, aliás, de respostas a algumas dessas perguntas. Aí Allan Kardec descreve esses princípios básicos para ele e depois vai respondendo. Como a gente fez esse estudo em 2 vezes, hoje eu não prestei atenção, eu confundi. Mas nós não erramos em nada nas respostas dadas por Allan Kardec. Tudo bem? Então nós agradecemos ao nosso irmão Allan Kardec, à sua esposa Mélie Boudet, pelo amparo, pelo carinho, pelo amor, pela inspiração. Muito obrigado pelos ensinamentos. Agradecemos ao altivo e à espiritualidade amiga que se posta presente ao nosso lado, a nos sustentar durante esses momentos de estudos e de divulgação doutrinária. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor da vida. Em nome desses irmãos, em nome do amor que vibra em nossa casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, encerramos os estudos da manhã de hoje, em torno da Revista Espírita.
Que assim seja. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.